Então, vamos começar a nossa entrevista hoje. Eu convidei um amigo muito especial, ele é um cirurgião plástico, né? Dr. Vitor Gui da França, que recentemente está atendendo em Pirajuí, atende em Promissão e atende em Cafelândia, certo? Doutor, eu escolhi um tema hoje para falar com você, para tirar algumas dúvidas que são pertinentes até a mim, né? Eu acho que muita gente não sabe realmente. Então, assim, são perguntas básicas e às vezes você já deve estar careca, né? De estar conversando com os pacientes, mas tem muita gente que não sabe, tá? Vamos lá. Então, eu queria perguntar para você, a gente ouve muito falar sobre abdominoplastia e lipoaspiração. E quais são as diferenças de uma para outra? A diferença é grande, tem várias ponderações a respeito, mas é o seguinte, em tese são duas cirurgias que fazem parte do conjunto das cirurgias do contorno corporal. Então o paciente vem com uma queixa relacionada ao abdômen. Se existe uma flacidez de pele, que é o mais comum, principalmente pacientes que já tiveram gestação ou que já foram mais gordinhos e emagreceram, normalmente a indicação melhor é a abdominoplastia. Porque na abdominoplastia a gente consegue trabalhar a flacidez de pele, que a gente tira a pele na abdominoplastia. Trabalha também a flacidez muscular, que a gente faz a correção da diástase muscular, que é uma coisa que fica na maioria das pacientes que já tiveram gestação. E também, junto, faz a lipoaspiração. Então, dentro de uma abdominoplastia, a lipoaspiração faz parte. Para aquelas pacientes que não têm flacidez de pele, então o tratamento do abdômen normalmente se baseia no tratamento da gordura localizada, que aí é só com a lipoaspiração. Mas a lipoaspiração faz parte, normalmente, de praticamente toda a abdominoplastia, tanto fazendo no abdômen quanto no contorno. Em tese, um resultado mais refinado, um resultado melhor de uma abdominoplastia inclui a lipoaspiração, que a gente chama 360, nas costas, flanco, normalmente associado a lipoenxertia no glúteo. Então, isso, dentro desse conceito de contorno corporal, depende do caso, do tipo de queixa, a gente indica a lipoaspiração ou a abdominoplastia. Doutor, nesse dia a dia seu de trabalho, né? Com as pacientes que você atende, quais são os casos, assim, que eles procuram mais? É por conta de emagreceu muito? É porque querem ficar definido? Qual que é os casos que você mais atende na O seu dia a dia? público principal no dia a dia são as pacientes mulheres que já completaram o ciclo de terem seus filhos, os filhos já estão ali para os 2 anos para frente, e elas vêm atrás de tentar resolver as coisas que ficaram decorrentes das gestações, da amamentação. Então, normalmente, as queixas têm relação com o abdômen, essa parte do contorno corporal, e mama. Então, são essas duas queixas principais, e esse é o público principal. Hoje, como se tem muito veiculação da lipo HD, então tem uma procura também relativamente grande de pacientes num outro perfil. Esses pacientes mais jovens, que não tiveram filhos, que já têm o hábito de fazer atividade física, que já estão dentro do peso, mas que têm alguma dificuldade de ter aquela maior definição muscular só na base da academia e da alimentação. E aí que entra, esse é, em tese, o tipo de paciente ideal para fazer a lipo HD, que é a lipo onde você tenta definir melhor a musculatura, tanto de abdômen, costas, braços, dependendo do que o paciente quer, para esse público específico. Normalmente são esses casos que ficam com um resultado melhor. Doutor, uma outra pergunta. Quais são as contraindicações? O paciente chega lá e fala, não, nesse momento não dá para fazer. Quais são as contraindicações para você não realizar uma cirurgia de abdominoplastia ou lipo, né? Porque às vezes a pessoa chega lá, não está em condições. Quais são as contraindicações para você? No dia a dia, o principal são os pacientes que vêm atrás de uma lipoaspiração ou abdominoplastia pensando em emagrecer, que não é o foco da cirurgia. Então, o paciente que está acima do peso e que quer resolver isso com cirurgia plástica. Isso não é o ideal. Isso pensando, às vezes, na paciente que ainda não tem muita noção do que uma cirurgia plástica tem de resultado, de objetivo. E tem as contraindicações relacionadas à saúde do paciente. Então, às vezes o paciente tem alguma comorbidade ou em relação à idade mesmo. Idade nem tanto, porque às vezes o paciente mais velho tem a saúde em dia e não tem problema nenhum fazer a cirurgia.
desde que faça todos os exames, esteja tudo em ordem. Mas pensando no dia a dia, o paciente que aparece, às vezes a gente não bloqueia, a gente não indica cirurgia, são esses pacientes que estão acima do peso e que a gente não vai indicar uma lipoaspiração ou uma abdominoplastia, porque a gente não tem como dar um resultado legal para essas pacientes. Entendi. Doutor, abdominoplastia e gravidez. Eu posso engravidar depois? Pode. O ideal é você ir atrás de uma cirurgia dessa depois que você já completou esse ciclo, né? Já não tem o planejamento de engravidar. Mas não é porque você pensa em perda de resultado, né? O paciente que faz uma abdominoplastia e engravida depois, muito provavelmente vai perder o resultado da cirurgia. Mas não tem um problema específico, a criança vai crescer, não tem a gestação vai transcorrer normalmente. Mas, em tese, o ideal é você já estar sem esse planejamento para fazer uma abdominoplastia. Existe um público que é relativamente comum, pacientes adolescentes ou mais jovens, que fazem cirurgia bariátrica. Então, lá para os seus 19, 20 anos, já tive algumas pacientes nesse perfil, e ficam com muita flacidez de pele e querem resolver isso aí. A gente só consegue resolver com a abdominoplastia. E às vezes não tem um planejamento de engravidar a curto prazo, engravidar lá para os seus 30, 30 e poucos anos. A gente acaba fazendo sabendo que ela vai ter um resultado, sei lá, por uns 10 anos vai conseguir curtir esse resultado, depois provavelmente vai precisar mexer nisso de novo. Ok. Doutor, uma outra dúvida, né, que eu acho que é um questionamento muito importante, que as pacientes falam, doutor, e a cicatriz? Fala pra gente da cicatriz. A cicatriz de uma abdominoplastia não é uma cicatriz pequena, né? É uma cicatriz que é extensa, mas é uma cicatriz, uma posição que normalmente a gente consegue lidar bem com ela. Cicatriz que um biquíni, uma calcinha, enfim, ela fica escondida e não costuma ser um problema dentro de tudo aquilo que a gente consegue trazer de benefício para o corpo da paciente com aquela cicatriz. Então a gente melhora muito o contorno do corpo, flacidez, enfim. E a decorrência disso é a cicatriz. A cicatriz ela tem um curso natural, né? De tudo na cirurgia de uma abdominoplastia, o que demora mais para ficar estável é a cicatriz. Então tem que ter um pouco de paciência. Normalmente depois de uns 9 meses, um ano, a cicatriz fica mais clarinha, fica mais fácil de lidar com ela. Então normalmente não é um problema, porque tudo que aquela cirurgia trouxe de benefício, a cicatriz fica, o custo que é a cicatriz fica ok. Doutor, vamos estender um braço aí, umbigo. As pessoas têm uma preocupação, eu mesma, né? Se eu for fazer essa cirurgia, minha preocupação, além da cicatriz, né? É o umbigo, né? O pessoal fica muito preocupado com o umbigo, porque o umbigo fica, né, estranho. O que pode ser feito? O que você faz para amenizar essa situação? Sim, existem diversas maneiras, técnicas de você fazer um umbigo numa abdominoplastia, né? Em tese, você pode aproveitar o umbigo o umbigo original do paciente para fazer a cirurgia. Então, você puxa a pele e mantém o umbigo lá e faz alguma técnica para tentar esconder o máximo possível a cicatriz ali em volta do umbigo. E existem técnicas, que é o que eu faço mais no meu dia a dia, de fazer um umbigo novo. Que daí você consegue não ter, em tese, uma cicatriz ali no umbigo. Isso fica normalmente mais fácil de esconder, não ficar com aspecto de umbigo de abdominoplastia, que isso é um estigma que às vezes o paciente tem receio, né? E a ideia, em tese, de um umbigo legal é um umbigo que fique fundinho, para ele ser mais fácil de disfarçar uma cicatriz, ou nesse tipo de técnica onde não tem cicatriz, e um umbigo que seja relativamente pequeno, né? Claro que não pode ser um umbigo minúsculo, mas que não tenha esse estigma de uma abdominoplastia, isso é o principal. Entendi. Doutor, como é a recuperação de um paciente que é submetido a uma abdominoplastia e uma lipo, ou cirurgias distintas? Sim, a abdominoplastia, normalmente a gente faz associada à lipo. Então, praticamente 90% das pacientes a gente faz a lipo não só do abdômen, mas a lipo de contorno numa abdominoplastia. Então, é uma cirurgia que a lipoaspiração acaba sendo mais chatinho em termos de recuperação, uma cirurgia um pouquinho mais dolorida. Então, é uma cirurgia que nos primeiros 5, 7 dias é um pouquinho mais chatinho em termos de depender um pouco de ajuda para as coisas e de ser um pouquinho mais dolorida, mas um dolorido que as medicações que a gente passa costumam dar conta, não é nada demais também não. E para voltar ao dia a dia, normalmente com uns 14 dias, então 2 semanas,
dá para voltar a dirigir, dá para voltar a fazer boa parte das coisas do dia a dia, que ainda não envolve atividade física mesmo, mas as coisas do dia a dia, normalmente com 2 semanas já está voltando. Tá joia. Doutor, uma outra pergunta para você. Dá pra gente dicas de um bom pós-operatório? Pós-operatório depende de planejamento, né? Então tem que ter alguém normalmente para ajudar no dia a dia, então ajudar nos primeiros dias até tomar banho, fazer comida, ajudar nas coisas práticas do dia a dia. As drenagens linfáticas para esse tipo de cirurgia são essenciais, então tem que ter um planejamento de como é que eu vou, como é que eu não vou, se a pessoa vai fazer as drenagens em casa, então esse tipo de coisa tem que já estar planejado antes da cirurgia. E basicamente é isso aí, mano. Então tem que ter um planejamento bom para não chegar no dia seguinte da cirurgia e falar, e aí, como é que vai ser? Tem que ter uma equipe ali de suporte para esse pós-operatório. Doutor, eu vejo muito o pessoal que se submeteu a uma abdominoplastia, né? Eles ficam. É normal essa questão deles ficarem curvados assim? Essa dificuldade depois de manter uma posição ereta? Existe uma recomendação, né, nos primeiros dias, normalmente na primeira semana ou até uns 10 dias, dependendo do caso, do paciente manter essa posição mais curvada, que é justamente para não forçar ali a região onde a gente faz a sutura, onde a gente corta mesmo, né? Então, isso é uma recomendação médica, do pós-operatório. E alguns pacientes têm uma certa dificuldade depois de se sentir segura de estender de novo o corpo. Mas isso é mais na base disso, né? A paciente, conforme vai se sentindo segura, ela vai voltando à postura normal. Algumas pacientes demoram um pouco mais, um pouco menos, depende de algum auxílio, às vezes da própria drenagem, da fisioterapia, do uso das cintas, que ajudam bastante nessa sensação de segurança. Mas em tese de recomendação, é entre 7 e 10 dias. Depois disso, já tem que voltar à postura normal. Ótimo. Doutor, porque hoje o pessoal assim, né, tá mais cuidadoso, o pessoal pratica atividade física. E uma outra questão é quando que eu posso, lógico que eu acho que deve depender, né, de paciente para paciente, mas assim, quando que eu posso voltar à minha rotina normal? Trabalho, atividade física. Então, isso depende, né, do tipo de cirurgia e do tipo de trabalho, por exemplo, do paciente. Então, um trabalho que não depende tanto de movimento, de esforço, mais ou menos desse período aí de 10, 14 dias já dá para voltar, sentar na frente do computador, alguma coisa assim. Não vai estar 100% confortável, mas já dá para voltar. A atividade física depende um pouco. Quando é só uma lipoaspiração, que é uma cirurgia de recuperação um pouco mais rápida, normalmente, a partir da terceira semana, algumas coisas já dá para voltar. Claro que ainda não vai ter aquele vigor todo para fazer de tudo, mas já dá para voltar. Numa abdominoplastia, a partir mais ou menos disso aí também, de umas 3 para 4 semanas, já dá para voltar algumas coisas, né? Não vai voltar toda a atividade, mas algumas coisas já dá para voltar, sim. Tá joia. Mais uma pergunta pra gente fechar. Você vê alguns tipos de complicações nas cirurgias. O que você acha que está associado, né? Às vezes a gente vê que tem pacientes que têm decência de sutura, ou às vezes a gente ouve falar, tem alguma necrosezinha. O que você acha que está associado a esse tipo de acontecimento, né? Porque o pessoal fica preocupado, né? Geralmente fumante, né? Sim. Será que eu posso fazer essa cirurgia? Às vezes eles nem sabem quais são os cuidados, né? Sim. Paciente tabagista para abdominoplastia principalmente, em tese não é uma boa ideia, porque você tem um descolamento de um retalho e esse retalho com cigarro não costuma dar muito certo. Então existem algumas situações que a gente acaba até fazendo, conversando bem sobre as possibilidades de complicação, a gente acaba diminuindo alguma coisa que a gente faria numa cirurgia sem cigarro e recomendando algumas coisas a mais. Uma das coisas que ajudam muito nessa parte de boa evolução do retalho é fazer a tal da câmara hiperbárica, que é uma coisa que popularizou um pouco mais ultimamente, mas essas pequenas complicações dependem disso, né, desses fatores de risco. O cigarro com certeza é um dos principais, mas também às vezes tipo de pele, a complicação, que é uma coisa relativamente simples, mas mais comum na abdominoplastia, é a formação de seroma, né, aquele líquidozinho que o dreno não dá conta de tirar e depois tem que ser às vezes puncionado, que é uma complicação das mais comuns e que é relativamente tranquila de lidar também. Essas complicações de isquemia, de necrose são mais chatas, claro, com certeza existem, mas normalmente quando a coisa é feita tudo redondinho não acontece não. Tá joia, doutor. Muito obrigada, tá? Por você ter disponibilizado o seu tempo para vir bater um papo com a gente, tirar a dúvida do pessoal, tá?
E lembrando que você está atendendo, né? O doutor está atendendo em Promissão, em Pirajuí. E quem tiver a fim de dar uma recalchutada, né? Porque a gente sabe que hoje em dia fala-se muito, né, de estética, né? Isso. Então, nós sabemos também que essa questão, né, de a gente estar com flacidez, tá com gorduras localizadas, assim, abaixa bem a autoestima, né? Tem solução. E tem solução, só procurar o doutor. Então, obrigada, pessoal.